Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 30 de setembro de 2025, celebramos a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao versículo 56. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, todos glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação, todos glória a vós, Senhor. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, os samaritanos eram frutos de casamentos mistos de assírios com judeus, e isto era proibido pela lei de Moisés. Por isso, havia uma rixa entre samaritanos e judeus. Os habitantes, amados irmãos e irmãs de Jerusalém, já não consideravam os samaritanos como judeus legítimos, por terem se misturado com os povos pagãos. Lembrem que quando Abraão pede para escolher uma esposa para o seu filho Isaque, ele diz: não escolha uma esposa para o meu filho entre pagãos. Então, ele pede que seja justamente escolhido alguém da família dele, justamente para não se misturar, né, as raças. Assim, amados irmãos e irmãs, né, mesmo diante dessa situação, Jesus, na parábola do bom samaritano, você vê isso lá em Lucas 10, versículo 25 ao versículo 37, né, nos mostra que os samaritanos também são filhos de Abraão, né, justamente pela atitude, né, acolhedora, pelo bem que o samaritano é capaz de fazer. Então Jesus considera como o samaritano como filho de Abraão. E é claro, amados irmãos, justamente aqueles que se achavam filhos legítimos de Abraão, foi justamente, né, o sacerdote e o levita, foi que o passaram pelo outro lado, ou seja, não tiveram misericórdia, não foram capazes de ter compaixão daquele homem que havia caído sobre a mão de assaltantes. Então Jesus aqui não está mais preocupado com a questão sanguínea, mas com a atitude de fé de cada um de nós. Lembremos, amados irmãos, o que nos diz São Paulo. Portanto, todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Jesus Cristo. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Vejam, já agora já não é mais a descendência de Abraão, mas é a descendência de Cristo. Lembrei, né? Quando Jesus na cruz diz: mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Então agora é a questão do sermos igreja, de sermos batizados e assim nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Lembre que Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. E é claro, ele ainda acrescenta que nós devemos ouvir, né? Quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? É aquele que ouve a palavra do meu Pai e coloca em prática. Então essa agora é a condição: ser batizado, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Pois, amados irmãos, se somos de Cristo, né, de Cristo fomos revestidos, ou seja, né, já não é mais a questão da descendência de Abraão, né, e nós agora somos plenos herdeiros de acordo com a promessa. Por quê? Porque todo aquele que tem fé
também se torna filho de Abraão. Você vê isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao versículo 29. Assim, amados irmãos e irmãs, nos empenhemos na construção de um mundo novo, sem divisões ou preconceitos, e guiados e santificados pelo Espírito Santo, sejamos misericordiosos, assim como o nosso Pai do céu é misericordioso. Então, amados irmãos, lembremos que o samaritano foi aquele que usou de misericórdia. E agora nós também somos convidados a usar de misericórdia, ou seja, ser capaz de amar os nossos irmãos e irmãs. Por quê? Porque lembrem aquilo que a gente repete na Santa Missa. Quando eu amo, não sou eu que amo. É Deus que ama através de mim. E quando eu amo, eu conheço o amor, e o amor me conhece. E Deus é amor. Então, quando eu sou misericordioso, eu conheço a misericórdia me conhece, e Deus é misericórdia. Quando eu perdoo, eu conheço o perdão me conhece, e Deus é perdão. Então, agora é justamente essa questão, ouvir e colocar em prática. Nascemos pelo batismo, ótimo. Agora é a hora de viver o nosso batismo, ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.